e 40 dias e 40 noites ele conseguiu caminhar sem comer novamente. Veja como é que a terapia funciona. Ele come 2 vezes, uma refeição simples, mas obviamente havia poder de Deus ali. Ele vai fazer uma coisa que ele não achou que um ser humano, nas suas perfeitas condições, pudesse fazer: caminhar 160 quilômetros, dia e noite, para se encontrar com Deus no monte de Deus. O nosso problema é que quando nós estamos em crise, a gente só consegue enxergar a crise. Ainda bem que Deus está por cima e Ele vê a crise, mas Ele vê além da crise. E Ele viu que Elias podia fazer muito mais do que ficar chorando embaixo de uma árvore. Podia caminhar até o monte onde Deus iria se encontrar com ele. E o texto nos diz no versículo 8 que Elias foi até ali, onde diz o texto, até chegou em Horebe, o monte de Deus, o lugar onde Deus fez o pacto com Israel, onde a lei foi entregue, onde Moisés esteve ali face a face com Deus. Naquele mesmo lugar, ali agora estava Elias, para restaurar não a lei, para restaurar não Israel, mas para restaurar a ele mesmo, no monte de Deus. O pastor Samuel disse que esta casa é uma casa de restauração, e se é uma casa de restauração, só pode ser uma casa de restauração, como Horebe foi um lugar de restauração para Elias, se aqui nós tivermos a liberdade e a confiança, como foi dito anteriormente, de abrirmos o nosso coração e dizer o quanto nós sofremos no nosso dia a dia, lutas que a gente atravessa, sozinho ou acompanhado, e a gente não compartilha por falta de oportunidade ou por falta de coragem. Ele mencionou depressão. Depressão é uma coisa que eu lido há anos. Eu sofro de fibromialgia. Fibromialgia é um dos 160 tipos de reumatismo que existe. Só que a fibromialgia tem um problema. Ela não é diagnosticada em nenhum exame clínico. Você pode fazer todos os exames que você quiser. Eu já fiz alguns bem dolorosos. Ela não aparece, ela é diagnosticada por exclusão. Depois que você faz todo tipo de exame, aí alguém lembra que existe uma especialidade chamada reumatologia, te manda para lá, e o reumatologista pressiona seu corpo nos lugares certos, e pronto, percebe que você tem fibromialgia. Mas isso é um calvário até chegar nesse diagnóstico. Eu demorei 2 anos para chegar nesse diagnóstico, fazendo todo tipo de tratamento, exame, licença médica, fisioterapia, o que vocês imaginarem eu fiz, até que eu cheguei lá. E o que é a fibromialgia? É uma dor insuportável que é causada pelo seu humor. Quando você está muito bem, você controla. Mas quando você recebe notícias ruins, passa por fases ruins, fica depressivo, a dor ataca de uma forma terrível a ponto de você não querer fazer mais nada. Você abre o olho e a dor acorda com você. E eu sinto essa dor todos os dias. Eu sinto dor quando eu acordo, eu sinto dor quando eu estou tomando banho, eu sinto dor quando eu venho para a igreja, eu sinto dor quando eu vou embora da igreja, eu sinto dor quando eu estou no trabalho, eu sinto dor quando eu estou na rua, eu sinto dor em qualquer lugar que vocês imaginarem. Eu nunca falo, porque essa dor já se tornou minha companheira, mas eu tenho que lutar para fazer isso. Muitas vezes, para combater essa dor, eu faço exercício, saio da minha casa e vou a pé, já fiz isso algumas vezes, da minha casa até o shopping estação, indo e voltando. Porque eu preciso me fortalecer. Se eu deixar, não conta. Já fiz isso várias vezes. Daqui para o centro Vespasiano, para vocês imaginarem, qualquer lugar de Vespasiano eu já andei a pé. Faço isso porque eu preciso combater a dor. Porque se eu não fizer isso, a depressão me devora e me consome. É horrível isso. Mas eu estou de pé aqui. Fiz muito tratamento com psicólogo. Fiz várias sessões e foi ótimo fazer as sessões. Então, você não é o único que está sofrendo disso aqui. Que eu conheço exatamente, só não precisei tomar as medicações que você está tomando, mas eu sei exatamente a angústia que você está sentindo, porque essa angústia é minha, e a minha angústia ainda é pior porque ela me causa dor. Então, se há pessoas aqui que sofrem de problemas, têm sequelas na vida, de fatos ruins do passado, e não conseguiu se desprender disso totalmente, se tem que fazer medicação, se tem que fazer acompanhamento, não sinta vergonha por causa disso, muito pelo contrário, isso faz parte do nosso jornadear. Você tem um profeta aqui, o homem que fez descer fogo do céu, pedindo para morrer porque tinha desistido de viver. E se esse homem aqui não fosse socorrido por Deus, ele morreria. Morreria mesmo. Se não morresse porque Deus o matou, morreria de causas naturais no meio do deserto. Então não tenha medo de sentir dor, não tenha medo do seu sofrimento. Tenha medo de morrer com esse sofrimento dentro do seu coração, sem gritar por socorro. Se você tem uma igreja, se você tem uma família, você tem uma casa espiritual que te acolhe, este é o local de cura, este é o local em que você pode abrir seu coração, porque se eu não puder
vir a este lugar para abrir o meu coração e dizer que eu estou sofrendo, irmãos, o que é que nós estamos fazendo dentro desse lugar? O que é que a gente veio fazer aqui? Não tem outro lugar melhor para a gente estar? Não tem outro lugar para a gente ir? Toda noite de domingo a gente aqui para fantasiar, para fingir que somos crentes? Se eu não puder confiar em vocês, se vocês não puderem confiar em mim, pergunto: o que é que nós estamos fazendo aqui? Isso aqui é uma farsa, é um disfarce, não serve para nada, é jogar a conversa fora. Mas se nós confiamos uns nos outros, se nós cremos que apesar das nossas lutas e deficiências, nós somos uma irmandade e que existe um Deus lá do outro lado, que de fato escuta orações, que de fato envia socorro, e mesmo permitindo a dor, também envia cura, aí nós estamos no lugar certo. Mas se isso não faz sentido para nós, eu pergunto: o que é que nós estamos fazendo aqui? Para que a gente convida pessoas para vir para a igreja? Por que a gente evangeliza pessoalmente nas redes sociais se a gente não acredita naquilo que a gente prega? Se a gente não vive aquilo que a gente ensina? Elias foi socorrido por um anjo aqui, porque ele estava no meio do deserto, sozinho. Por que um anjo não veio socorrer o Samuel pessoalmente? Porque ele tem uma esposa, porque ele tem uma família, e como ele disse, ele tem uma igreja. Por que o anjo não veio tirar as minhas dores? Porque eu também tenho família, eu também tenho uma igreja, e graças, quando eu estava na outra igreja, depois aqui nessa igreja, um monte de gente me acompanhou, um monte de gente me ajudou, um monte de gente seguiu nessa luta comigo. Vocês são os meus anjos, e eu quero ser o anjo na vida de vocês também. E Elias foi para o lugar certo, a casa de Deus. Nós estamos no lugar certo, a casa de Deus. Então vamos fazer disso aqui um local de cura, de restauração. Pode ser que os nossos problemas não sejam todos resolvidos, mas eu quero sair daqui, e eu quero que você saia daqui, saindo daquela porta, tendo aquela certeza: Senhor, estou voltando para a minha luta, estou voltando para a minha casa, para aguentar aquele marido, aquela esposa, aquele trabalho ruim, aquele salário baixo que eu ganho, mas eu estou indo assim, ó, pegando fogo, que nem uma locomotiva, vou atropelar tudo que está na minha frente, graças ao Senhor. Eu vim para cá ruim, eu vim para cá de cabeça baixa, sem esperança, mas estou saindo daqui que nem um foguete, explodindo, porque a sua palavra, através dessas pessoas, me modificou. É isso que você tem que experimentar quando você vem para a igreja. E quando o louvor, a pregação, a oração não for o suficiente, senta com alguém, conversa: irmão, estou ruim, pastor, não sei mais o que eu faço. Abraça alguém aí, chora: rapaz, eu não sei o que vai ser da minha vida. Chora junto. Eu talvez não tenha a palavra que você precisa, mas o meu ombro está aqui para você chorar, e eu espero que o seu ombro esteja aí disponível para eu chorar também. Porque se nós somos igreja, se nós somos irmandade, se nós somos povo de Deus, é para isso que nós somos colocados aqui. De vocês que são os mais jovens, a nós que somos os mais velhos, fomos colocados aqui para um confiar no outro, para um apoiar o outro. Elias encontrou apoio em Deus e no anjo. Nós temos Deus, nós temos anjos, temos Jesus, temos o Espírito Santo e temos uns aos outros. Mais do que Elias teve. E se Elias venceu com recursos menores do que os nossos, com tantos recursos como nós temos, nós podemos vencer e vamos vencer em nome de Jesus. Então, irmão Samuel, você não tem que ficar constrangido por assumir publicamente que está com uma doença. Ruim seria você morrer aos poucos na sua casa sem admitir esse problema. O que ele fez aqui foi um ato de coragem, porque eu sei que muita gente não tem coragem de fazer isso. Como na minha cabeça eu não vejo nenhum problema nisso, eu acho estranho quando as pessoas estranham alguém fazer isso, porque para mim é comum fazer isso, para mim é comum orientar as pessoas nesse sentido. Então, queridos, como eu mudei tudo que eu ia falar aqui agora, mas uma coisa eu não posso passar aqui: essa crise que ele está passando, a crise que eu passo todos os dias, e a crise que talvez vocês passem em casa, ou alguns de vocês passem pelo sofrimento, na dor, aquela dor invisível que ninguém vê, ninguém toca, ninguém vai lá, ninguém consegue remover. Nós temos uma solução para isso. Essa solução chama-se Jesus Cristo, e a fé em Cristo pode remover a dor, pode nos dar sabedoria para lidar com essa dor, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, neste momento, eu quero orar aqui por esse casal, que tanto tem nos abençoado, e que fez, nesses últimos 4 anos, indo para 5 agora, fez toda a diferença positiva nessa igreja. E eu posso dizer isso porque os 4 anos que essa igreja ficou sem pastor, eu vim repetidas vezes pregar aqui por falta de pastor, e outros irmãos nos auxiliaram aqui. 4 anos a gente se revezando e se perguntando: quando é que vai ter pastor nessa igreja? Graças a Deus veio. Mas fomos 4 anos a gente saindo lá no Morro Alto para vir para cá para auxiliar essa igreja. E lá no Morro Alto a gente se perguntava: gente, por que a Vila Esportiva não tem um pastor? E agora que o pastor chegou,
Não vamos tirar as costas porque ele está passando por uma crise. Muito pelo contrário. Nós vamos andar juntos, abraçados, sentindo a mesma dor que ele está sentindo, porque a dor de um irmão é a nossa dor. Então nós vamos orar nesse momento. Peço a vocês que fiquem de pé. Quero orar aqui por eles. E na oração que eu vou fazer aqui, por favor, se coloquem todos vocês nessa mesma oração, para que a graça do Senhor esteja conosco. Ô Kleber, vem aqui por favor. Oi, gatão. Deixa eu ficar aqui no meio disso. Microfone para mim, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e nós te louvamos porque estamos vivos e na sua presença. Senhor, nós te louvamos porque a sua unção e a sua graça está sobre o seu povo, e isso nos foi dado eternamente por Jesus Cristo. Eu te agradeço pelo dom da salvação e porque não importa a crise que a gente passa, não importa a doença, não importa a dor, nada disso nos tira da sua presença e nada disso pode tirar a salvação de Jesus Cristo. O nosso Salvador sofreu, outros servos do Senhor sofreram coisas mais terríveis do que aquilo que nós sofremos e ficaram firmes até o fim. Então nos dê força para suportar as nossas lutas, as nossas dificuldades. Senhor, nós estamos aqui com o nosso amado pastor, nosso líder, irmão Samuel, e a sua esposa Claudineia, que é uma companheira maravilhosa. Nós louvamos a Ti por esse casal que tanto abençoa essa igreja. Nós louvamos a Ti porque o Senhor os trouxe para cá e nos deu de presente a liderança do Samuel e da Claudineia. Mas agora nosso irmão está passando por uma crise que afeta não somente a ele, mas a todos nós. Deus, nós queremos declarar que nós somos Teu povo e nós abraçamos esse casal como nossa família e não vamos abrir mão desse casal, Senhor, porque eles são nossa carne, são nosso sangue. E nós queremos pedir que possa abençoar o irmão Samuel, para que dentro do tempo devido, sem pressa, sem ansiedade, ele possa se recuperar e possa voltar a ser o líder que ele sempre foi. Que nesse período a sua graça seja ministrada ao seu coração, que ele tenha calma, tenha paz, que os medicamentos façam efeito, que a Claudineia tenha força, a liderança para guiá-lo, que os filhos sejam abençoados, para que o lar dele permaneça unido. Mas Deus, o pastor Samuel não é o único que sofre aqui. Todos nós aqui temos dores. Nós que vivemos sozinhos ou em família, temos dores, dificuldades, lidamos com dívidas, com desemprego. Nós lidamos com todo tipo de dor e doença, Senhor. Então olha para esta igreja, a primeira igreja batista da Vila Esportiva. E eu oro para que o Senhor tenha misericórdia desta igreja. Em todas as nossas limitações e defeitos, abençoa esta igreja. Cura-nos, as divisões internas que há aqui, as inimizades, tudo seja removido e que pelo sangue de Jesus Cristo essa igreja seja vitoriosa e que a sua graça venha sobre nós, Senhor, e que nós venhamos a este lugar não apenas para ouvir uma pessoa falando, mas para termos um encontro com o Senhor. Cura esta igreja, cura a todos nós e faz de nós um povo vitorioso e cheio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor esteja conosco. Uma boa semana em nome de Jesus. Amém.